te agradecer por tudo que me fizeste saber. São coisas que eu nunca merecia. Senhor, aceite essa humilde canção que sai do fundo do meu coração. Eu ofereço inteiramente para ti, Senhor. Senhor, com lágrimas saindo dos meus olhos, eu passo a pensar no que eu era e volto a pensar no que fizeste a mim. Senhor, eu sei que tu mudaste a minha vida, pois quando não achava uma saída, o caminho certo me mostrou. Senhor, eu sei que tu mudaste a minha vida, pois quando não achava uma saída, o caminho certo me mostrou. Senhor, eu venho agora te agradecer por tudo que me fizeste saber. São coisas que eu nunca merecia. Senhor, aceite essa humilde canção que sai do fundo do meu coração. Eu ofereço inteiramente para ti, Senhor. Senhor, com lágrimas saindo dos meus olhos, eu passo a pensar no que eu era e volto a pensar no que fizeste a mim. Senhor, eu sei que tu mudaste a minha vida, pois quando não achava uma saída, o caminho certo me mostrou. Senhor, eu sei que tu mudaste a minha vida, pois quando não achava uma saída, o caminho certo me mostrou. Quase boa noite com Jesus, né? Quase boa noite. Nós devemos sempre lembrar do procedimento, quer dizer, como proceder com a ceia do Senhor na sua mecânica, na sua prática, não é? A parte subjetiva, a interna, a espiritual, é um problema individual, não é? Um problema pessoal, é um problema seu, lá de dentro, seu, não é? Mas existem regras que são legais, são normas, não é? Que devem ser obedecidas independentemente de sentimentos, de sentir ou não. Como conversar dentro da igreja, nos cultos,
Não é questão de sentimento, é uma ordem, né? Não se conversa durante o culto, nem depois, muito menos durante a comunhão. Por isso, mesmo tendo lava-pés simultâneo, ninguém tem o direito de ficar conversando lá, porque nessa hora toda dependência da igreja é santuário, né? Mesmo a palavra está sendo pregada, o programa, mesmo a mensagem do programa, se tem algum assunto especial, então entra oficialmente para um lugar devido e trata daquele assunto ali oficialmente, né? Porque o diácono, seja quem for, administrador, para não turbar assim, ficar várias linhas ao mesmo tempo, não é? Então, quando a palavra está sendo pregada aqui, qualquer lugar que você estiver, é santuário, não é verdade? Agora, o pão é partido. O pão é partido, eu não sei se eu posso guardar tudo assim, se eu acerto, talvez. Mas espere-me um pouquinho, deixa eu ver aqui se é 1 Coríntios, se é 2 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 10. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos, não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Então, por isso, forma uma comunhão, uma unidade. Nós vamos fazer essa pergunta aqui. Por que ficarmos divididos aqui dentro, com reservas pessoais, por motivos diversos ou quaisquer, seja quais forem? Por quê? Pelo menos aqui dentro deveria haver uma unidade tal que todas as mágoas fossem esquecidas, marcações e tantas coisas assim pessoais, né? Comportamento de um modo geral deveria ser mudado. Mas isso é parte da mensagem. Eu estou adiantando só para orientar, principalmente os que foram batizados por último, que se pegam um pedacinho de pão apenas, não é um punhado. Se porventura cair algum pedacinho de pão, não fique condenado por isso. Depois os diáconos vão catar aquilo e associar ao restante do pão, que deve ser queimado logo após a ceia, antes da meia-noite. É o que é feito. O vinho deve ser tomado, não precisa virar a taça na boca e tomar golada cheia, mas também não pode haver escrúpulo. Eu não tomaria da ceia se eu tivesse escrúpulo de levar o cálice na boca e tomar do cálice. Eu acho que é uma indignidade até, é uma coisa que não deveria acontecer. Então você deve beber, porque a Bíblia diz aquele que beber, não é? Não tem que ser demais, mas beber. E sabe-se que o irmão Branham não comia nada após a ceia, naquela noite. Ele tomava, às vezes, apenas um suco. E nós já discutimos isso. No mínimo, deixar passar 2 horas, que seria o horário normal de uma digestão completa. Isso não é porque fere a parte doutrinária, não é que Deus exige tal sacrifício, uma pessoa ir dormir com fome, porque tomou a ceia naquele dia. A Bíblia é muito clara em dizer que Deus não se agrada de sacrifício. Ele se agrada de um coração quebrantado, você voltar para casa com um coração quebrantado. Não é certo? Isso aí sim agrada a Deus. A Bíblia diz que Deus não se agrada de sacrifício, mas sim, Ele atenta para um coração quebrantado. Porque quando o coração é quebrantado, a gente perdoa, a raiz de amargura sai.
E é quando, então, se deve entrar em comunhão. Há pessoas que passam na comunhão, às vezes até um tanto desapercebidas. Há outras que passam mais contritas. Não é que se tem que ter um ar religioso, mas ter pelo menos uma solenidade, uma reverência, uma sobriedade naquele momento, e também testificar para si mesmo que está em comunhão, que está sabendo o que está fazendo, que está pensando naquela hora, no sacrifício de Jesus. O lava-pés que nós temos simultâneo, ele é circunstancial. É por causa do problema de cômodo. Porque senão todos deveriam tomar da comunhão e depois lavar os pés. Mas dado o grande número de pessoas e problemas que temos, então admitimos o lava-pés simultâneo, mas para aqueles que precisam de ir embora. Não é ficar ali fora fazendo companheirismo. Isso tem que ser muito bem entendido. Quem não precisa, não tem necessidade, toma do pão e do vinho, volta para o santuário e se mantém em comunhão. Se mantém reverente. Essa questão de acompanhar o hino que está tocando aí, uma voz piano, baixinho, está bem, não tem nada mal. Mas nessa alturinha, nunca mais alto do que a música. Fica bonito, fica solene, está bem. As irmãs, os irmãos querem fazer isso, não tem problema. Se a igreja quer sussurrar o hino que está na fita naquela hora, tudo bem. Então, vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. É o verso 21 e 22. Isaías capítulo 44. Verso 21 e 22. Lembra-te destas coisas, ó Jacó, e ó Israel, porquanto és meu servo, eu te formei, meu servo és, ó Israel, não me esquecerei de ti. Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Ó Deus, isso é tudo que um homem pode alcançar aqui na terra. É ser remido, ser redimido, ser remido em primeiro lugar. É ser amado pelo Senhor. Nós te pedimos perdão dos nossos pecados. Pedimos corações novos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Pelo menos aqui dentro, pelo menos, veja, aqui dentro deveria haver uma unidade tal que todas as mágoas desaparecessem, ficassem bem menor. O profeta diz que às vezes é necessidade uma tempestade maior para resistir uma tempestade menor, né? Isto quer dizer, a irmã até falou em tempestade aqui, e se havendo uma tempestade aqui, e vindo uma maior, ela leva aquela, não é? Ela leva aquela, ela sufoca, ela encampa aquela. Então, aprende-se muito sobre isso quando nós estamos enfrentando
algum mal maior do que aquele que estávamos enfrentando antes ou ontem e que achávamos que era pesado demais. Então aí descobrimos que aquele mal de ontem era muito menor. Isso aconteceu com Israel lá no deserto, quando Israel estava murmurando por causa de dificuldades do momento. E aquilo por muitas vezes irritou a Deus. Deus chegou a querer banir aquele povo. Moisés, como um tipo de Cristo, se punha no lugar do povo, se colocava e disse: então o Senhor me tira primeiro. Mas sempre lá na frente, depois, talvez muitos deles se envergonhavam até. Ora, por que murmurar? Assim que passou o Mar Vermelho, depois de fazer uma festa tão grande, começa a murmuração, envolvendo homens, mulheres, na murmuração. Depois tivemos outros períodos que é do maná, e não estavam satisfeitos com o maná e lembrando da carne do Egito. Aí vem uma tempestade de codornizes. Você quer? Então toma. Bom, aí já deu mais ou menos para os irmãos entender. Eu quero fazer isso aqui apenas como uma introdução e voltar aqui agora para Isaías 44, destacando o versículo 22. Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Então o problema é esse, é tornar, é voltar. Foi o caso do filho pródigo. Pecou demais. Ele pecou tanto que ele não tinha como detalhar os seus pecados. Ele resumiu tudo. Ele disse: pai, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas acontece que ele era filho e não tinha jeito de deixar de ser filho. O irmão Branham diz assim: um pai pode deserdar um filho, mas não pode anular a sua filiação, a sua paternidade e filiação ao mesmo tempo, não é? Você não pode tirar o sangue dele do filho. Isso é que realmente caracteriza o filho, é o sangue. O filho legítimo é caracterizado, é identificado pelo sangue do pai. Cada cristão, filho de Deus, tem o sangue de Deus. Agora, não estou me referindo à química, você entende? A química. Eu cortei o dedo essa semana e ficou pingando sangue. Entrei na farmácia, a mão, eu não sei de onde vem tanto sangue. O irmão lá, meu dentista lá, ficou meio apurado comigo, né? Não sai sangue mais, disse que eu tenho sangue fino, né? Então, você corta, sai sangue. Eu fico impressionado como que tem, por que sai sangue, não é? Sai sangue.
Isso quer dizer que todas essas partes do corpo, tudo está sendo irrigado, irrigado pelo bombear do coração. Coraçãozinho bombeando, trabalhando dia e noite. Por isso, uma coisa que devia ser muito respeitada, muito cuidado na mamãe, no papai, em quem quer que seja, o coração dela, o coração dele, né? Porque tudo vai no coração da gente. E o coração não tem a função, não é só de jogar o sangue, fazer o sangue, bombear o sangue. Ele tem tantas funções que implicam, os sentimentos estão relacionados com os sentimentos. Para começar, a alma está no coração. Então deveria se poupar o coração. Como se pouparia? Como poderia poupar um coração? Isso só Deus pode ensinar. Só Deus pode ensinar. Eu te remi. Isso significa, você é meu filho. Você é minha filha. Eu vou apagar as tuas transgressões e elas vão ser como a névoa, que simplesmente desaparece no espaço. Os teus pecados, como nuvem, vão desaparecer. Isso poderia, naturalmente, quer dizer, faz com que o coração receba tônico, receba alegria, receba confiança, receba certeza. Isso faz com que o coração fique em paz, tenha saúde. Uns dizem, a saúde começa pela boca. Tudo bem. Já eu vou ler um livro ali de um cientista chinês, ele diz, os intestinos é tudo no homem. O homem começa a morrer pelos intestinos. Já o outro diz, o coração é tudo. Outro diz, não, é o fígado. Outro diz, não, são os rins. Outro vem, não, e prova que é o cérebro. E tem outro que vem e prova que é o sistema nervoso. E o outro diz, não, é o estomacal, é hepático. Esse, então, é o problema. Estando bem tudo. E por fim, alguém vem e diz, olha, se você tiver boa circulação, acabou o problema. Você não tem problema. Uma boa circulação de sangue. O seu sangue está livre, irrigando todos os vasos. Parece que o profeta vem e abona essa. Ele diz assim, então, aquilo é purificado, é resistido. Os globos vermelhos com os globos brancos têm armas suficientes, as necessárias para combater, para resistir às infecções e tudo, não deixar generalizar, não deixar nada, enquanto há uma boa circulação. Agora, para haver boa circulação, precisa dos intestinos normais, precisa da parte hepática normal, nervosa. E por fim, Paulo disse, sim, então, cada parte tem uma influência no corpo para o seu bom funcionamento. Então ele fez aquilo dizendo, a mão não pode dizer que não precisa do pé. E assim, então, ele tratou de ver a unidade da igreja. Uma vez que está sendo irrigada, o corpo está sendo irrigado pelo mesmo sangue, então um vive em função do outro.
Aí onde, pelo menos aqui dentro, deveria haver uma unidade tal que todas as mágoas desaparecessem. Você pode estar magoada com o seu nariz, mas você não quer arrancá-lo. Eu conheço uma moça muito bonita, hoje ela deve ser velha já, não é? Já bem alcançada pelos anos. E ela era bonita mesmo, mas o seu nariz era muito pequeno para ela. E ela inventou a fazer operação, cirurgia, plástica, e o médico errou e não sei o que tem, e o nariz ficou menor. Então, tudo perfeito, tudo bonito, com aquele narizinho pequenininho. Tudo é proporcional, né? O rosto pequeno, nariz pequeno. O rosto maior, nariz maior, né? Orelhas, coisa e tal. Então, há pessoas que são contrariadas. Se minhas orelhas não fossem tão grandes. Você não sabe que gente da orelha grande dura muito mais do que de orelha pequena? Diz que não morre fácil. É? Orelhudo não morre fácil. Mas então, nós vamos observando isso, vendo que há realmente uma unidade que você não pode aborrecer nenhum de seus membros porque é grande ou porque é pequeno, porque muito pior seria sem ele. Então, muito pior é sem ela aqui dentro, muito pior é sem ele aqui dentro, é sem ele no corpo. E o corpo de Jesus Cristo não vai subir faltando um membro. Por mais simplesinho, por mais pequenininho que seja ele. O corpo do Senhor Jesus Cristo é perfeito. Para começar, ele é remido. E logo será redimido. E será a redenção mesmo é quando ele tirar daqui. Significa sacar, tirar, levar daqui. O remir seria como comprar, separar, é meu, está aqui, fique aí, ninguém mais pode pôr a mão, é meu, me pertence. Agora, redimir seria, nesse caso, levar, tirar, apropriar-se definitivamente daquilo. Então, nós vamos ver que no mesmo livro de Isaías, primeiro, verso 17 e 18. Aprendei a fazer bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido. Quando você vê que a pessoa está oprimida, às vezes um sorriso seu pode ajudá-la. Fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Está certo que o irmão Brana diz que isso é religião. Quando Tiago se ocupou com isso, falando das obras, parece que ele estava em choque com São Paulo. Não. Fé é obra expressada. O irmão Brana veio e mostrou que Tiago não está em choque com São Paulo. Porque quando São Paulo disse que é a fé, ele não estava dizendo que era uma fé que leva o povo, a pessoa que a exercita, a uma inércia, a uma paralisia, ao indiferentismo. Só eu descendo e virar diácono também, não é? Daqui a pouco. Ajuda. Que aí os irmãos ao redor perdem, não é?
Então, o que acontece? A fé que São Paulo prega não leva a igreja a uma paralisia, a um indiferentismo, a uma inércia. É tanto assim que quando o Espírito Santo determinou claramente lá na igreja a ordem, e que levou a igreja a instituir os diáconos, ficou claro que esses diáconos deveriam exatamente se ocupar com esta parte, que significa realmente, de verdade, a prática, a demonstração em obras da fé. Isso é apenas uma parte, não é? Agora vamos ao versículo seguinte, verso 18. Vinde então, argui-me. Quer me perguntar? Você gosta de interrogar? Diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata. Escarlata é vermelho, não é? É. Eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Ora, existe uma doença, um vírus aí, no mundo hoje, que chama-se AIDS, não é? Essa é como se identifica popularmente. Agora, você já pensou se alguém descobre uma folha ou qualquer coisa assim, que aniquila com esse vírus, mata esse vírus na hora, elimina o vírus? Se descobre uma vacina, pelo menos, todo mundo deveria vacinar. Crianças, adultos, todo mundo, toda a humanidade deveria se vacinar, não é? Gente, põe isso milhões e milhões e milhões de vezes em relação ao pecado. O pecado é pior do que câncer. O pecado é pior do que AIDS. Milhões de vezes. Agora, acontece que nós temos a grande vacina. Nós temos o remédio. E tem uma coisa, já estão se discutindo até que exista já o remédio, a vacina contra a AIDS, mas o dinheiro, o mercenarismo, eu já ouvi um comentário sobre isso, não permite. Há uma briga para ver quem que vai ficar com os bilhões de dólares. Mas foi Isaías mesmo que diz, me parece aqui, ó, no capítulo 55, ele disse: a todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que tendes dinheiro, e os que não tendes dinheiro, vinde, procurai, comei, sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. E Pedro diz: não foi com ouro nem com prata que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver que herdamos como tradição dos nossos pais, mas sim com o sangue de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo. E Paulo diz que é de graça, não vem das obras, não tem preço, não tem gasofilácio de cobre, de bronze,
para quando a moeda de ouro bater lá dentro e fazer tinir o gasofilácio, uma alma sair do purgatório. Não. Mas normalmente aquilo que é de graça é desprezado. Justamente porque a salvação é de graça. Se a salvação custasse $1 milhão, todo mundo compraria salvação. Trabalharia para comprar o seu título de salvação. Quando Roma vendia indulgências, eles compravam indulgências tantas que enriqueceu, uma das partes que enriqueceu demais o Império Romano foi indulgências, vendendo uma medida de trigo, de cevada, Apocalipse 6, um cavalo preto na Era Negra. Então quem tinha mais dinheiro pecava mais. Quem tinha dinheiro pecava menos, quem não tinha menos pecava menos. Comprava menos indulgência, menos títulos. Quem podia comprar mais, comprava mais. Mas acontece que é de graça. Quando João estava preso, que ele caiu em si, diminuiu como ele próprio havia dito, depois de mostrar o Cordeiro de Deus, ele mandou os seus discípulos a Jesus e disse: tu és mesmo aquele que havia de vir? Jesus disse: vá, diga para João que os cegos veem, os coxos andam, os mortos são ressuscitados, os paralíticos andam, e o Evangelho é anunciado aos pobres. Não é com ouro, não é com prata. Aqui, em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 11, Paulo diz: não erreis, verso 11, aliás, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Ainda aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Ele diz, verso 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Vamos ver o que tem Provérbios, capítulo 20, verso 9, acerca do assunto. Vamos perguntar aqui com ele: quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou de meu pecado? Quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou de meu pecado? Senão aquele que passa por esse processo do Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões
E o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos parece mal. Esse é um ímpio, não é? Parecendo um ímpio. Para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Irmãos, se nós colocarmos isto aqui em sintonia realmente com a realidade, com a revelação, pelo menos aqui dentro haverá uma unidade de espírito. Como Paulo disse, aqui eu não conheço ninguém, aqui não tem macho, não tem fêmea, porque aqui está em Cristo. Então o que aconteceria? Nós não seríamos os mesmos lá fora. Nós não teríamos que fazer força. Simplesmente se nós pudéssemos adentrar aqui. E formarmos uma unidade, como um corpo irrigado pelo mesmo sangue, uma vez que estamos na mesma fé, no mesmo batismo, no mesmo Senhor, no mesmo profeta, na mesma revelação. Mas os olhares de desprezo, de reprovação, de intriga, de polêmica, a raiz da amargura começa a tomar conta do coração da gente, e a gente percebe que a gente vai se distanciando de Deus e caindo no abismo. É quando o homem se perde, é quando ele deixa a raiz de amargura entrar no seu coração. Se pelo menos aqui dentro ninguém olhasse para ninguém, com os olhos carnais, suspeitosos, com malícia, com complexos, vendo miragens. Se pelo menos aqui dentro cair essa revelação da unidade do corpo, que todos estão irrigados pelo mesmo sangue, diz o irmão Brana, todas as diferenças desapareceriam. Mas ele continua: contra ti somente pequei. Isso aqui, quem diz isso aqui não é o ímpio nunca fala isso. O ímpio só fica assim: contra ti ele pecou, ela pecou, ele pecou, ela pecou, ele pecou, ela pecou. Mas o justo, um homem segundo o coração de Deus, um tipo de Cristo na Bíblia, diz: contra ti somente pequei, meus irmãos. Eu não tenho outra coisa para dizer para vocês também. Se eu fosse escrever um capítulo hoje, eu teria que escrever isso aqui. Dissesse: olha, você vai acrescentar, Deus dissesse: escreve um capítulo na minha Bíblia aí. Eu diria para ele: meu Senhor, já está escrito no Salmo 51. É isso aí.
não preciso tomar a caneta, escrever um capítulo na Bíblia, porque ele está aqui. Contra ti somente pequei, não fiz outra coisa. E fiz o que aos teus olhos parece mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Em outras palavras, para que eu nunca me glorie. Quanto mais usado na mão de Deus, maior será o espinho na sua carne. E Satanás terá que usar esse espinho para te esbofetear, dia e noite, para que não te exaltes pela grandeza do seu ministério, pela grandeza do dom que Ele te deu. Terás que ser esbofeteado, humilhado, envergonhado, destratado. Foragido, fugitivo, desejando às vezes um gole de água da liberdade de Belém, no poço da fonte de Belém. Dá um passeiozinho com Davi essa hora, caminha com ele um pouquinho, fala: Davi, deixa eu dar uma voltinha com você. Você pensa que você iria ficar somente assentado num trono e recebendo as coisas a toque de sino, cachos de uva, 500 mulheres, uma virgem por dia? Só isso? Não! Aí ele traz aquele reconhecimento que acabamos de ouvir na mensagem do rádio. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Para começar, eu já nasci um cardo, falando mentiras. Mentira é esconder a verdade. Mas ele tinha uma revelação. Ele diz ao Senhor assim: o Senhor ama a verdade no íntimo. O Senhor ama a verdade no coração. O Senhor ama o homem, a mulher, que luta pela causa justa. Que luta pela justiça. E no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisope. E ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Vou repetir. Se eu tivesse que escrever um capítulo hoje, eu não poderia escrever outra coisa senão o Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. E torna a dar-me a alegria da tua salvação. E sustém-me com o espírito voluntário, disposto. Tira de mim o masoquismo, a autodestruição,
autodesmoralização. Reconhecer seus erros, reconhecer seus pecados, reconhecer suas sujeiras não significa autodesmoralizar-se. Pelo contrário, é uma autovalorização. Não é desvalorizar-se vulgarmente, como nós temos a tendência de fazer. Se houve uma força que sustentou aquele homem como um tipo de Cristo, nos transes mais difíceis de sua vida, por que não há uma que sustenta a mim, que sustenta a você, uma vez que Ele é a mesma? Ele diz: o Senhor é o meu pastor. Eu também digo. Você também diz, não diz? O Senhor é meu pastor. E nada me faltará. Nem vara, nem cajado, nem azeite na cabeça, nem a misericórdia. Mesmo quando ele estava babando como bobo, fazendo-se de besta de bobo, fingindo de besta para salvar a sua pele, porque seus inimigos estavam no seu encalço, mesmo quando ele estava associado a bandidos, a marginais, a favelados, ele era Davi, ele era Moisés, ele era Jacó, ele era Josué, ele era Noé, ele era Abraão, mesmo seco, mesmo apostatando-se, ele era Abraão, ele continua sendo Abraão até hoje. Agora, para terminar, porque é bom, não é? É muito bom. Eu quero ver aqui esse parágrafo 67 do quarto selo. Depois do terceiro ponto, ele diz: eu não entendo como podem imaginar que a noiva passará pela tribulação. Eu não entendo como podem imaginar que a noiva passará pela tribulação. Eu não entendo como podem imaginar que a noiva passará pela tribulação. Porque tem que passar pela tribulação quando não tem nenhum só pecado? Meu Jesus, meu Senhor, aonde é que eu apareço então? Ele tem que responder: você vai aparecer exatamente onde Davi aparece, onde Abraão aparece, onde a Sara aparece, onde a Maria Madalena aparece, ou você vai aparecer onde a Jezabel aparece, onde o Balaão aparece, onde o Judas aparece, onde seja quem for? Não, você vai aparecer onde a Maria Madalena aparece. Você teria vergonha dela aqui? De que forma você olharia para ela aqui dentro da igreja? Gente, pensa um pouquinho, irmãs. Pensa um pouquinho no que significa agora, no Espírito.
perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Irmã, você pode perdoar agora? Você pode me perdoar? Você pode me perdoar, irmão? Você pode perdoar aquela irmã? Não, perdoa, mas porém, não, Jesus não faz isso com você, não. Irmã, perdoa aquela irmã em nome de Jesus Cristo. Libera seu coração. Dá liberdade para ela. Não seja uma credora incompassiva. Irmão, libera aquele irmão. Não seja credor incompassivo. De graça recebestes, de graças dai. Você quer dar, mas é em troca de condições. A salvação é sem condição, é incondicional. Olha, o irmão Brana disse que Deus fez pactos condicionais com o homem, e todos eles foram violados, quebrados. Então ele veio para Abraão e disse: eu vou fazer um pacto incondicional com você. E nós somos filhos de Abraão. Nós estamos sob o mesmo pacto, sob a mesma aliança. Tudo que está pela frente é para o nosso bem. Mas escuta, espera um pouquinho, repete mais uma vez, para mim entender isso direito. Por que tem que passar a noiva pela tribulação, quando não tem nenhum só pecado? Nenhum. Ora, espera aí. Então, é Bíblia com Bíblia, e como é que nós vamos fazer com isso aqui? Como que nós vamos fazer isso aqui? Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e sua palavra não está em nós. 1 João capítulo 1, verso 10. Mas o mesmo João escreve: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Ora, se é de todo mundo, não é seu? Não é meu? Mas se andarmos na luz, na revelação, na mensagem, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Temos comunhão uns com os outros. Quando um irmão puder abraçar um outro que lhe ofendeu, que lhe ofende, abraçar de coração, de alma e de espírito, e dizer, dar-lhe o maior presente que uma pessoa pode dar para outra aqui na terra. Não é relógio, não é bracelete, não é tornozeleira, não é colar, não é corrente para pescoço, não é casa, não é carro, não é nada disso. É dizer de coração, de alma: Deus te abençoe. Deus te abençoe. É antes de dar a oferta, dizer um Deus te abençoe para aquele que te amaldiçoa.
E o sangue, e o sangue, e o sangue, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Voltemos aos selos. Porque tem que passar a noiva pela tribulação, quando não tem nenhum só pecado? Entendeu agora por que ela não tem? Não foi o que o diabo fez com Lutero? 3 rolos debaixo do braço, com todas as anotações. Eles escrevem, o diabo escreve, anota tudo direitinho. Hoje ele grava, hoje ele filma. E chegou para Lutero. Ele diz, olha, você está enfrentando essa situação aí como um santo, não é? Diante do povo e coisa assim, você é um enganador. Olha aqui, tudo isso aqui é pecado seu. Está aqui um rolo. Abriu, Lutero foi lendo coisa por coisa, disse, olha, tudo isso é verdade, viu, diabo? Não, mas não é só isso não, eu tenho mais aqui. Você pensava que era só isso? É, fiquei surpreso, né? Espera aí, não é só isso não, tem mais ainda. Jogou mais um rolo lá em cima da mesa. Lutero abriu, foi lendo, disse, mas como ele é perspicaz, coisa que eu nem lembrava mais, está tudo anotado aqui. Pura verdade. Aí, o que aconteceu? Ele disse, mas não é só isso não. Ainda tem mais. Ainda tem mais. Jogou o 3º rolo lá em cima. Não era livro, eram rolos, pergaminhos. Se a experiência fosse hoje, seria uma fita de vídeo. Mas na época era pergaminho. Lutero leu, disse, tudo realmente eu fiz, eu cometi isso. Mas acontece que ele tinha um tinteiro, usava era tinteiro, né? Vocês novos aqui nem sabem o que é isso mais, né? Caneta com pena, né? Pena, tinteiro, enfiava no vidro de tinta para poder escrever. E ele tinha um vidro de tinta vermelha. E ele escreveu assim, em diagonal, de cada rolo: o sangue de Jesus Cristo nos lava e purifica de todos os pecados. Cada um deles escreveu no 1º, no 2º, no 3º. O sangue de Jesus Cristo nos lava e purifica de todo pecado. E voltou-se para Satanás, passou a mão no tinteiro e atirou nele. Pegou na parede lá, ficou vermelha a parede. Ele apareceu pessoalmente para Lutero, com tudo. Com tudo que era verdade. Mas como pode, irmão? Lutero é noiva, é a cabeça da noiva na era de Sardes. É Sardes mesmo. Sardes. E Satanás escreveu tudo que ele escreveu era verdade? Era. Você acha que todos os pecados de Davi estão escritos na Bíblia? Todos os pecados de Abraão estão escritos na Bíblia? De Moisés, de Elias, de todos? Não, não estão. Você sabe que não estão. Como também todas as suas vitórias não estão escritas. Mas nessa hora se lembra: culpado no mínimo, culpado no máximo.
Vamos julgá-lo como se nós fôssemos irmão Brana, como se fôssemos o profeta. E vamos fazer cair um avivamento muito grande no encontro, nas reuniões, nas igrejas. Por quê? Culpado no mínimo, culpado no máximo. Olha, agora a igreja sim passará pela tribulação. A noiva não. Nós estamos falando aqui da noiva eleita de Jesus Cristo. Se é Jacó, não sei. Seja quem for, a noiva não tem nenhum pecado contra ela. Ela tem sido branqueada e não lhe resta nem o cheiro do pecado. Nem o cheiro do pecado. Toma, Satanás. Pela minha irmã, pelo irmão, eu repito isso. A noiva não tem nenhum pecado contra ela. Ela tem sido branqueada e não lhe resta nem o cheiro do pecado. Forma unidade aqui dentro. Olhe para cada pessoa de uma maneira cristã. A noiva não necessita da tribulação para purificá-la. Ela é purificada pelo sangue de Jesus Cristo. A igreja sim passará pela tribulação, porém a noiva não. O Senhor vos abençoe. As situações aqui nesta vida às vezes querem nos desanimar. Um forte cansaço desce em teus ombros, parece até que não vai suportar. Enquanto as forças estão se acabando, olho para o alto, então vejo solução. Jesus me socorre em meio à amargura, renova as forças e minha mão segura, dizendo: meu filho, você vai vencer. Você vai vencer, por onde passares estarei contigo. Eu sou o teu Deus, teu fiel amigo. Contigo no vale vou atravessar. Prossiga lutando que eu vou na frente para te guiar. E se tropeçares vou te levantar, e no fim da jornada a vitória terás. Estrada se sente sozinho e os espinhos te ferem os pés. O inimigo se mostra gigante, parece até ser maior que tua fé. Mas nessa batalha não luta sozinho, existe um amigo que quer te valer, que me prometeu não te deixar sozinho. Chame por ele, ele está bem pertinho, te ajuda e te diz que você vai vencer. Você vai vencer, por onde passares estarei contigo. Sou o teu Deus, teu fiel amigo. Contigo no vale vou atravessar. Prossiga lutando que eu vou na frente para te guiar. E se tropeçares vou te levantar, e no fim da jornada a vitória terás. Prossiga lutando que eu vou na frente para te guiar. E se tropeçares vou te levantar, no fim da jornada a vitória terás.